Encheram a terra de fronteiras, carregaram o céu de bandeiras. Mas só há duas nações, a dos vivos e a dos mortos. Assim começa o apaixonante Um rio chamado Tempo e uma casa chamada Terra, do moçambicano Mia Couto. Esse não é o primeiro livro que eu li do Mia Couto. Tá aqui um que é lembrado como o principal livro de Moçambique, que é Terra Sonâmbula. Tem o Fio das Miçangas, que eu também já comentei, é uma coletânea de contos muito boa. Esse livro aqui, eu escolhi ele porque o Mia Couto ele produz muito, ele está vivo, né? E está produzindo. Ele já produziu mais de 20 obras, entre romances e contos, e entre essas 20 tem 5 que são tidas como as obras-primas do autor até o momento. Essa aqui é uma delas. Vamos a ela. Esse livro foi publicado em 2003, então é um livro relativamente recente, muito embora já tenham sido mais de 25 edições diferentes, tamanho o sucesso que ele fez e faz. Onde ele se passa? Ele se passa na terra do autor, em Moçambique, né, que fica ali na África subsaariana, em um momento pós-descolonização. A descolonização, o movimento de independência moçambicano, é recente, ocorreu só em 1975, época no qual Moçambique se tornou independente de Portugal. A história se passa 30 anos após, então a história se passa na contemporaneidade, mas a gente vai perceber, e esse é um tema recorrente nas obras do Mia Couto, há um choque entre a Moçambique colonial, representada pela ilha natal do protagonista, do Mariano, e a Moçambique pós-descolonização. Há um choque aí entre o novo e um velho, também uma busca de identidade. E como que acontece? O começo da história é o Mariano, que é um jovem universitário que está indo para a ilha natal dele, para uma ilha onde a família dele vive, e é nessa ilha que ele vai revisitar seu passado. Ele está indo lá, a priori, por conta da morte do avô, o também Mariano. Aí chama-se o avô de Mariano de Tal, o de Tal Mariano. Então ele está indo para o velório do avô. E ele, quando chega lá de barco, ele começa a se deparar com alguns fenômenos metafísicos, porque, primeira coisa, o avô, ele não morreu. Ele está quase morto, ele está apagado, mas o médico foi lá e falou, olha, ele está num estado que ele ainda está vivo. Mas eles estão ali esperando, a bem da verdade, esperando ele falecer. E o avô, antes disso, tinha incumbido o Marianinho, o neto, de fazer as cerimônias, os rituais que são típicos da família dele, do grupo étnico ao qual eles pertenciam. Começam a acontecer as questões fantásticas, digamos assim, porque o Marianinho começa a aparecer para ele algumas cartas que vão explicar um pouco da história do seu passado. É um passado cheio de mistério que ele sequer tinha consciência. E o mais interessante é que essas cartas são escritas na grafia dele mesmo, só que ele não se lembra de escrever. E depois, com o passar dessas cartas que vão se avolumando, ele descobre, o próprio autor das cartas diz, quem é ele? É o próprio avô. Mas como assim? O avô está lá praticamente morto e está passando a escrever essas cartas. Esse é um dos mistérios que será desvendado ao longo do tempo. Logo de cara, a gente vê um elemento também muito característico do escritor, que é a prosa dele. A prosa dele é um tanto quanto lírica, né? Há muitos momentos que a gente lê, parece que é poesia, de tão bonito que é o que ele escreve. O que me lembra também de um escritor brasileiro que o próprio Mia Couto já confessou que é fã e que ele foi sim influenciado por ele, que é o Guimarães Rosa, autor, entre outros, brasileiro, né? Autor de Grande Sertão Veredas. E em Grande Sertão, quem já teve a oportunidade de ler, vai perceber que é cheio de neologismos, cheio de palavras novas que o próprio autor cria, de uma maneira muito bonita, e não por acaso. De cara a gente percebe isso até pelo nome dos personagens. De nome, digamos assim, usual, só temos o avô e o neto, Mariano. Os outros da família são bem simbólicos, não por acaso. Por exemplo, o Mariano, avô, o dito Mariano, ele tem 3 filhos. O primeiro, mais velho, é o Abstinêncio.
É um cara que não está de bem com a vida e ele se optou por ficar fechado, recluso. O do meio, o pai do Mariano Neto, é o Fulano Malta. Não por acaso ele se chama de Fulano, porque esse personagem não vai ter tanta relevância assim, é um cara que sequer tem um nome, né? Fulano é alguém nominado, um qualquer, na minha percepção. E o terceiro e mais novo irmão caçula, é o Tímio. O Tímio porque foi o último dos 3 irmãos que nasceu. E é uma característica principal dele é que ele é um irmão muito ganancioso, um irmão que não mora mais na ilha, saiu e ele quer vender tudo para os estrangeiros e quer fazer dinheiro com a terra e não respeita as tradições da terra. O Mariano, avô, é casado com a Dulcineusa, que por sua vez tem um irmão também que faz parte da história, que é a Admirança. Ela vai ter uma função importantíssima na trama, no desfecho de alguns mistérios que a gente só vai descobrir mais ao final. Essas cartas que o Mariano Neto vai tendo acesso, vão sendo escritas para ele, por ele, vão revelando os mistérios de toda aquela família. Ocorre que, além do fato do Mariano, avô, não morrer, e eles querem enterrá-lo, né, principalmente o Tímio que quer enterrar o pai logo para vender as terras, quando eles vão fazer isso, acontece um fenômeno que impossibilita isso de acontecer. Eles vão enterrar. Quando o coveiro, que é o único coveiro da ilha, vai cavar, a terra endurece e não permite cavar. Há um momento que isso fica bem evidente, é bem interessante a maneira como é escrito. O coveiro decide abrir uma cova mais ao lado. Um rumor percorre os presentes. Curuzero, transpirado, afasta-se uns passos e recomeça a batalha contra o chão. Em vão. Também ali surge à flor da terra uma pedra intransponível. Alguém dá ordem. Que se intente uma terceira cova mais além. De novo, a pá raspa em superfície dura. O tio Tímio avança, peremptório, e retira a pá das mãos do coveiro. Dá-me esse focholo. Determinadamente, ele lança a pá de encontro ao chão. Mais uma vez, a pá embate em escura rocha. Um arrepio percorre a alma de todos. Chamam o coveiro à parte e perguntam: o que se está a passar? Não sei, patrões, nunca vi uma coisa assim. Parece a terra se fechou. Como é que se fechou? Não sei. Estou confuso. A terra se fechara e ela não permite que ninguém seja mais sepultado nela. E há um porquê. Isso é um mistério, porque afinal de contas a terra não permite enterrar, sepultar ninguém nela. Esse é um dos mistérios que inclusive envolvem a história do próprio Mariano Neto. Então ele está indo ali em busca de uma identidade. Essa também é um tema marcante nas obras do Miyakoto. Uma literatura muito fascinante, e eu tenho a impressão que eu vou adquirir toda a obra de Miyakoto porque vale demais a pena. Então fica essa dica. Leia o apaixonante Um Rio Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra, de Miyakoto.